Vocês estão bem? Tudo bem? Passaram bem a semana? Tudo certo? Quem são as carinhas que eu não vi da outra vez? Tem umas carinhas novas. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Mais alguém? Oi, tudo bom? Eu sou a Joana. Estou dividindo esse curso com a Damares. E hoje a gente vai trazer um pouquinho no conteúdo sobre a discussão da intersetorialidade que vocês fizeram a aula passada e como que isso se concretiza em âmbito federal e nos municípios. Tudo bem? Hoje vamos combinar um intervalinho assim? Para não matar a professora? Vamos? 8h30? A gente para? Tudo bem? A não ser que esteja fervendo aqui, pegando fogo. Aí a gente não para. 8h30 a gente para um pouquinho. E aí eu vou ver se tem condições com a Câmara de disponibilizar o material, como eu falei para vocês, né? Porque vocês estão pedindo individualmente. E aí eu acho que é mais fácil fazer um blocão e mandar para a lista de e-mails. Tá? Então vamos lá. Deixa eu passar. Então, para começar hoje, eu escolhi uma frase da Simone de Beauvoir, que diz o quê? Não há uma pegada do meu caminho que não passe pelo caminho do outro. Eu penso que essa frase ela diz muito sobre intersetorialidade. Se a gente refletir um pouquinho sobre ela, o que vem na cabeça de vocês? Por que não há pegada no meu caminho que não passe pelo caminho do outro? Ninguém faz nada sozinho. Que mais? Não veio mais nada? O meu passo depende do passo do próximo. Eu piso onde os outros pisam. Ou já pisaram, né? Ou vão pisar. Né? Então, nesse espírito, com esse espírito que eu quero discutir a intersetorialidade com vocês. Né? A intersetorialidade não é uma letra morta, não é uma palavra esvaziada de sentidos. Né? Ela é feita por pessoas. E aí, para falar de intersetorialidade, a gente precisa falar de necessidades humanas. E aí eu trouxe o nosso Marx para falar um pouco sobre isso. E essa frase é bastante conhecida, mas para quem... Marx e Engels, né? Senão a gente faz igual a Yamamoto e o Raul de Carvalho, né? Fala como se o livro fosse só dela, né? Isso é do serviço social, viu, gente? Tem um livro de 2 autores que a gente sempre fala como se fosse só da Yamamoto, mas é dos 2. É do Raul de Carvalho também. Então, eles vão dizer o quê? O primeiro pressuposto de toda a existência humana, e, portanto, de toda a história, é que os homens devem estar em condições de viver para poder fazer história. Mas, para viver, é preciso, antes de tudo, comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas coisas mais. Pode passar. Então, as necessidades humanas, elas são diversas. Né? Elas não passam só por uma política pública. E é por isso que as políticas públicas, elas são, de certa forma, incompletas. Existe uma incompletude na natureza das políticas sociais, como vocês devem ter tratado na última aula. Uma política social só não dá conta de todas as necessidades humanas. Então, para o assunto que a gente trata aqui, que são políticas públicas para a população em situação de rua, a gente tem que discutir uma construção coletiva de respostas.
E para discutir essa construção coletiva, a gente precisa pensar o que é singular, né? O que é de um só e o que é plural, o que se faz junto. Né? A gente precisa discutir como que a gente constrói essa intersetorialidade, porque a intersetorialidade não nasce com a palavra. E, mais do que tudo, reconhecer de fato que um único serviço não é suficiente para proporcionar todas as garantias de direito para as pessoas que a gente quer atender. Né? E aí, isso na teoria pode estar claro, mas muitas vezes a gente impinge à política de assistência a construção de todas as respostas para a população em situação de rua, por exemplo. Né? Ou não? Estou em outro planeta. Espera de uma política só a construção dessas respostas. Então, a gente precisa partir do pressuposto dessa incompletude das políticas sociais para construir essa articulação, essa integração e a intersetorialidade. E aí, o que eu vou falar para vocês agora não tem rigor científico absolutamente nenhum. É uma brincadeirinha, tá? Vocês depois não vão dizer, olha, ela falou da metodologia dos 9 Ps. Pior que está gravado, né? Esse que é o problema. Mas é só uma brincadeira mesmo com as letras para a gente problematizar algumas coisas. Então, quando a gente fala de intersetorialidade, a gente não pode esquecer dos 9 Ps, né? Que são parar de reclamar, estabelecer pontes, planejar, posicionar, pactuar, parceria, paciência e participação popular. Então, quando a gente fala de parar de reclamar, acho que a gente tem uma tendência a ficar sempre depositando nas dificuldades de estrutura, de falta de recurso, né, nas exigências do reordenamento, em todas as dificuldades que a gente passa no cotidiano para não conseguir garantir os direitos que a gente se propõe, né, ou caminhar nessa construção. Então, acho que a primeira coisa é essa. Né? Acho que a gente tende a ficar... Eu brinco que a gente está muito poliqueixoso. Né? A gente só se queixa. Ó céus, ó vida, ó azar. Então, acho que a gente precisa entender com mais clareza quais os limites, mas quais as possibilidades. Porque se a gente não acreditar no poder transformador do nosso trabalho, não tem porquê a gente estar atuando. Certo? Se a gente acha que só existem limites, fica muito difícil a gente avançar. Essa é a primeira questão. A segunda questão é estabelecer as pontes. Né? E as pontes podem ser em diversos sentidos. Ponte com o outro. Né? Então, nessa relação intersetorial, a gente tem que tomar muito cuidado para não desqualificar o outro, que está lá no outro serviço, na outra secretaria. Né? A outra pessoa que a gente quer estabelecer interlocução. Muitas vezes, antes de se relacionar, de tentar estabelecer essa ponte, a gente já desqualifica o trabalho do outro. É o outro que não sabe fazer. O meu trabalho dá errado porque é o outro que está fazendo errado. Né? E ninguém quer se relacionar dessa forma. Né? Ninguém quer ter o seu trabalho desqualificado. Isso não quer dizer que a gente não possa ter visões diferentes, gostos diferentes, entendimentos diferentes. Mas a gente pode construir isso estabelecendo um contraditório de maneira respeitosa, clara. Né? Isso na relação com os outros profissionais. Né? Quando a gente fala de pontes, a gente também pode estabelecer uma analogia com as mediações. Né? As mediações, que vocês discutiram um pouquinho a aula passada, a política social como mediação, né? Entre o particular e o universal. Né? Lógico que, quando a gente fala de pontes, a gente tem que pensar onde a gente quer chegar. Então, tudo que a gente discute
inclusive a intersetorialidade, a gente precisa ter claro a direção social. E qual que é a direção social que nós percorremos aqui, com as políticas públicas? Voltadas para a população em situação de ruas. A garantia de direitos. Né? É bom deixar claro, porque a intenção das pessoas não são as mesmas. Por isso que a gente precisa discutir objetivos. Né? Dependendo do lugar onde a gente está, os nossos objetivos são diferentes. Não são? Tem gente que só está preocupado em desocupar a porta. Né? A gente aqui, falando em políticas públicas, a gente está falando de garantias de direitos. Então, gente, nesse movimento de construir essas pontes, os tensionamentos são normais. Né? Quando a gente se coloca, e eu acho que a gente está vivendo num tempo que parece que a gente fica muito cheio de... Né? Cheio de... Não acho a palavra, mas... pudores de se colocar e estabelecer o contraditório. Olha, eu penso diferente de você. Né? Então, mas a gente está pensando com um objetivo comum. Então, os tensionamentos, as dificuldades, os obstáculos vão fazer parte desse caminho. A outra questão é que construir essas pontes é um processo. Não nasce quando a gente fala, estou fazendo um trabalho intersetorial. A partir de hoje, liguei, vamos citar um exemplo aqui, um exemplo aleatório. Liguei na saúde, né? E fiz o contato com a técnica, com a Maria, e estamos fazendo um trabalho intersetorial. É preciso muito mais do que isso. É um processo a construção dessa intersetorialidade. Né? A intersetorialidade ela tem essa característica. Se a gente não está constantemente discutindo e constantemente estabelecendo os pactos, que a gente vai falar mais para frente, ela vai se perdendo. Ela precisa ser pactuada e repactuada, não é assim? 2 passos para frente, 4 para trás. Né? A gente fica o tempo todo, avança, recua, avança mais um pouco, quando acha que avançou, recua de novo, muda o governo, muda o técnico, muda... Né? O outro P é o planejamento. Quando a gente fala em todas as políticas sociais, a gente nunca pode abrir mão do planejamento. E precisamos recusar as práticas que vêm sendo baseadas no senso comum, né? No improviso, no amadorismo, nas ações emergenciais. Né? É preciso que se planeje o trabalho para construir a intersetorialidade. Eu estou presa aqui, viu, gente? Eu estou tentando vir para cá, para esse lado, mas não... E aí eu trouxe uma frase de um caderno do MDS que diz o seguinte: a gente precisa elevar a compreensão desse trabalho ao patamar de procedimentos qualificados e edificados a partir de saberes profissionais, em princípios éticos e ações planejadas. O outro P, que eu falava com vocês há pouco, é o posicionamento. Né? Na vida, a gente precisa se posicionar sobre o que a gente entende que é correto, principalmente quando a gente quer construir com outros atores. Se a gente não disser o que a gente quer, a que a gente veio, né? Quais os nossos objetivos, a gente não consegue construir. Então, a gente precisa discutir onde a gente converge, né? O que a gente tem em comum e onde a gente diverge, quais as nossas diferenças. E como que a gente vai somar esforços para chegar nesse objetivo comum. Para isso, a gente precisa de comunicação e ética. Né? Fazer isso de uma maneira respeitosa. Olha, Renata, não tinha te visto. Então, eu vou vendo as minhas alunas aqui todas. Tem várias assim. O outro P são os pactos, gente. Então, eu trouxe uma frase da Berenice Couto, daquele livro Suas em Movimento,
né? Que ela diz o seguinte: nesse processo, a construção de fluxos e conexões é apontada como requisitivo e como tarefa a ser desenvolvida como prioridade, de forma a construir competência e mobilidade dos usuários no sistema, sem promover encaminhamentos e esforços desnecessários, de baixa resolutividade e com grande desgaste para os mesmos. O que acontece? A gente vai lá, combina, pactua com o nosso colega do outro serviço, da outra pasta, e aquilo fica entre nós, né? Aí um passa no concurso, o outro ganha na loteria, o outro morre, né? E acabou. E a gente não transforma isso em fluxo, em protocolos, em decretos, né? E isso morre no sujeito. Acima de tudo, isso é um grande desrespeito com quem? Com o usuário. Né? Porque o que acontece com o usuário? Ele vai 30 vezes no mesmo lugar. Ele responde 50 vezes o mesmo cadastro. Né? Isso é um grande desrespeito. Né? E são políticas públicas de baixa resolutividade. Porque se a gente tivesse pactos onde o usuário tivesse uma mobilidade inteligente no sistema, ele não passaria por isso, certo? O outro P, gente, é de parceria. E parceria não é a gente passar a bola para o outro quando a gente não consegue fazer. Como são muitos telefonemas com quem trabalha diretamente na área, sabe como que é. Quando muitos atores dessa rede, quando não conseguem, ligam para a gente. Mas não são de fato parcerias. Né? É só para passar a bola quando não consegue fazer. Parceria é permanente, não é pontual. Né? E para se construir intersetorialidade, a gente precisa estabelecer essa parceria. E aí eu trouxe uma frase da Risotti, que ela diz o seguinte: mais do que trabalhar com outros setores, é preciso ter sintonia de valores e compromissos políticos, pois para pensar numa política intersetorial não basta ser intersetorial. É preciso saber trabalhar articuladamente. É preciso ter dos sujeitos das demais políticas os mesmos compromissos em relação às garantias de proteção. É preciso que se tenha compromissos comuns, não interesses pontuais de se livrar do problema. O outro P é de paciência. Né? Construir intersetorialidade, como a gente já falou aqui, não é uma coisa que se dá com a palavra. A história, ela nunca é linear. É esse movimento. A gente avança, recua, avança mais um pouco, recua de novo. Né? E a gente costuma dizer que existe um trânsito entre o que está no texto, e aí que texto que a gente está falando? O texto da política nacional, o texto do que está colocado nos comitês, para o contexto. Demora um tempo para a gente concretizar isso. E, inclusive, se a gente não se organizar e não lutar, esses textos se perdem no tempo. Né? Às vezes, o que a gente consegue garantir nas leis, nos decretos, se a gente não se organiza para processar isso, para que isso vire uma realidade, a gente perde o texto também. Não é? Pensaram no ECA ou foi só eu? Né? O P mais importante, né, é a participação popular. Se a gente não construir isso com sujeitos mais interessados nessa política, ela não faz o menor sentido. Não é isso? Se a gente não ouvir os sujeitos mais interessados e não for só uma coisa entre uma relação entre entidade e governo, não envolver o usuário, não faz o menor sentido. Então, são esses os 9 P's sem rigor científico nenhum. Só para a gente aquecer aqui os nossos pensamentos. E aí, como a gente falava de
para construir essa intersetorialidade, a gente precisa ter clareza do que é setorial e do que é intersetorial, né? E aí eu trouxe para vocês um pouco do conteúdo que está colocado no documento do Ministério, que foi organizado pelo GTI. Lembra que eu contei para vocês que tinha um grupo de trabalho interministerial que organizou o documento da política, que foi para a consulta pública, que eu contei para vocês na penúltima aula. Esse documento, ele coloca algumas ações setoriais como norteadoras para a concretização dos princípios e diretrizes estabelecidos na política. Essas ações é como se fosse uma agenda mínima de ações, o que, no mínimo, esses atores têm que fazer para se garantir os direitos da população em situação de rua. Pode passar. Pode passar. E aí, gente, que atores são esses? Então, esse é o documento, só para deixar bastante claro, esse é o documento que foi para consulta pública pelo MDS em 2008, antes da política. Porque na própria política não está colocado cada ação dos ministérios. Esse está mais destrinchado. E aí eu comecei ali com segurança alimentar, né? Não é nessa ordem que está, mas eu fiz questão de colocar a segurança alimentar e nutricional primeiro, só para parafrasear os Titãs, né? Que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Essa coisa só de parar na segurança alimentar não dá, né? Embora ela seja, como disse lá atrás o Marx, sem ela a gente não consegue fazer história, né? Vocês estão tão quietinhos hoje. Cadê o outro microfone? Já vou distribuir. Pega o microfone para mim, por favor. Aproveita e já lê esse primeiro ponto da segurança alimentar. Voluntariamente. Precisa ligar. Segurança alimentar e nutricional. Promoção do direito à segurança alimentar e nutricional da população em situação de rua por meio de restaurantes populares. Vocês veem, está colocado por meio de restaurantes populares, mas é muito mais que isso, né, gente? Esse é um ponto que precisa ser muito discutido em relação aos serviços, né? E principalmente em relação à flexibilidade dos serviços, né? Porque não é porque eu trabalho que eu não posso comer, né? Já inventaram o micro-ondas, né? As pessoas podem ter autonomia para ir lá e esquentar seus pratos, que tal? Né? Porque não estamos falando em acolhida, né? Então, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente tem que pensar formas de concretizar essa segurança alimentar, né? E isso se dá não só na qualidade, mas na constância, né? Não dá para escolher a refeição que vai ser feita, né? E quem usa o serviço sabe muito bem que se não chegar até o determinado horário, não come, né? Não é? Quem é o próximo voluntário para ler o próximo ponto? Vai passando aí. Roda o microfone. A casa do povo aqui, vamos ocupar. Pode passar. Direitos humanos. Só para introduzir. Capacitação dos operadores de direito do Estado, especialmente de força policial, quanto aos direitos humanos, principalmente aqueles não consigo ler. Concernentes à população em situação de rua, incluindo nos cursos de formação conteúdo sobre o tema. 2. Fortalecimento da ouvidoria para receber denúncias de violação de direitos humanos em geral, e especialmente dos direitos das populações em situação de rua. 3. Responsabilização e combate à impunidade dos crimes e atos de violência que têm essa população como público-alvo, ampliando, assim, a possibilidade de que a rua seja um espaço de maior segurança. 4.
oferta de assistência jurídica e disponibilização de mecanismos de acesso a direitos, incluindo documentos básicos às pessoas em situação de rua, em parceria com os órgãos de defesa de direitos. Obrigada. Vocês podem se apresentar também quando for ler, vou aumentando a tarefa. Né? Meu nome é Brenda. Oi, Brenda, você é da onde? Eu sou da Zona Norte de São Paulo e estudo políticas públicas na Federal do ABC. Muito bom. E você? Meu nome é Luciano, sou da Zona Leste e, curiosidade do tema, trabalho do IBGE. Muito bom. A gente vai falar do IBGE hoje. Direitos humanos. Gente, do que a gente está falando? Por que a gente está dando ênfase à força policial? Por conta dos carinhos e beijinhos sem ter fim, como diz a música do Tom Jobim? Não, né, gente? Porque a gente tem uma história de extrema violência da força policial com a população que está em situação de rua. Né? Então, passa a ser uma tarefa nossa, dos direitos humanos, capacitar esses operadores do direito, não só a força policial, mas principalmente, né, para a garantia dos direitos a essa população. O segundo ponto é o fortalecimento das ouvidorias. Eu acho que a gente que está nessa área social, de direitos, não tem dado a devida importância para esse instrumento que são as ouvidorias. Todos os serviços públicos deveriam contar com ouvidorias, né, para que o cidadão possa reclamar os seus direitos. Né, e que não... Muito bom. Ele é sempre muito tímido e muito limitado de informação. Vocês ouviram onde ela trabalha? Estagiária da ouvidoria da Câmara. E nós atendemos, a maior parte do público é pop rua, população de rua, normalmente a casa de acolhimento, né? A gente também tem bastante público LGBT, tem muito problema na rua, né? Principalmente público LGBT. Mas quando o munícipe, enfim, no geral, entra em contato, eles não se sentem nem à vontade. Eles acham que entrar em contato, né, utilizar o serviço da ouvidoria é algo que não é legítimo. E muitas vezes eles não querem se identificar. Isso atrapalha muito para a questão de dados, porque a gente faz um relatório mensal, né? Eu e a outra estudante do serviço social, a gente faz as demandas que são referentes ao SMADS. Então, nós temos outros estagiários dos outros cursos que acabam colaborando também. E até é ruim, porque a gente tem que fazer um cadastro, porque isso gera demanda, e assim a gente compreende melhor o que acontece. Só que as pessoas se intimidam em falar com a ouvidoria, porque elas acham que ela pode sofrer uma represália, por exemplo, de ela reclamar do serviço público e que pode ocorrer algo. Então, a gente tem essa dificuldade. Às vezes, a gente tem que fazer todo um trabalho de abordagem para o munícipe falar e deixar claro que aquilo é um espaço que é necessário que ele entre em contato. Luana. Espero que não, né? Não posso garantir, posso falar só por mim, mas não posso, né? Eu acho difícil. Eu acho que isso tem a ver com algumas questões. Primeiro, de não reconhecer o que ela está reivindicando como um direito, né? Entender como ajuda, como última instância, como um grito de socorro, né? Mas não como um direito. Essa é uma questão. E aí, acho que também tem a ver, Luana, com a história das ouvidorias. A gente tem hoje duas linhas de ouvidoria, né? Uma ouvidoria que é para amenizar os conflitos, né? Que tem muito mais cara de saque, né? De um serviço de atendimento ao cliente, e a gente tem aí um movimento se construindo, que foi muito encampado até na gestão da Marta pelo Elci Pimenta Freire, que era o ouvidor deste município, de construir uma lógica de ouvidoria pública. Né? Ouvidoria pública é o espaço onde se reivindica direitos.
Então, a ouvidoria tem que ser uma instância... Vocês sabiam que está previsto a ouvidoria no SUAS? Alguém conhece alguma? Na política de assistência? Né? Está previsto. Uma ouvidoria, para que os usuários dos serviços possam reivindicar os seus direitos. Então, a ouvidoria ela tem sido um caminho para receber denúncias de violação dos direitos humanos. E aí não é à toa que a Luana traz o relato. O que chega? Situações ligadas a quem está em situação de rua, ao LGBT, né? Que a gente sabe o quanto sofrem violação de direitos nesse país. Né? Outra questão é o combate à impunidade. Né? A gente está aí, como a gente viu também na nossa aula passada, fazemos aniversário todo ano e podemos fazer um bolo, né, da impunidade do massacre da Sé. Né? Então, a direção é no sentido de responsabilização. E a gente sabe que é muito diferente. E aí a gente pode citar quem pode contribuir aí com alguns casos de impunidade em relação à população em situação de rua. Casos públicos. Candelária. Quais mais? Que a gente sabe quem foi. Estão ouvindo, gente? Dos meninos de Brasília? É? Não acontece nada. Então, a gente precisa discutir, sim, a responsabilização e essa impunidade dos crimes. É? O sistema, né? Isso, claro. Determinado tipo de ação. Isso. A gente está falando de correlação de forças sociais, né? A gente está falando de claro, e estamos falando de policiais que vivem do trabalho também, né? Que são trabalhadores, né? Acho que a gente não pode deixar de pontuar isso, né? Em que Oi, Roger. Será que... Peraí, Roger. Passa o microfone. Não, Roger, vai filmar. Mas não se reprima, tá? Tudo bem? Chegou. Boa noite a todos, meu nome é Roger. Sou um morador também em situação de rua, no caso, né? Estou com uma família aqui. Mas, no caso, assim, falando sobre esse detalhe, está falando sobre policial aí, eu já passei por alguns momentos assim, difíceis também sobre policial. Eu sei que eles estão fazendo o trabalho dele, mas, geralmente, como os policiais enquadram a gente assim, em situação de rua, pegar a carteirinha, vê que a gente mora na rua, não quer saber de nada, começa a espancar. Não tem conversa. O cara está com um goró, o cara está com a substância que for, se tiver com a substância, está errado. Mas a maioria dos caras que é morador de rua, a maioria quer uma melhora, no caso eu. Né? Estou na minha melhora, estou trabalhando, não estou mais naquela vida.
estou recuperando minha família que eu perdi e estou só tendo vitórias. Mas, assim, andando com a carteirinha no bolso, eu tenho que andar com a carteirinha, que eu estou em situação de rua, porque, assim, se acontece uma denúncia, como o rapaz que você falou lá, começa uma denúncia, o cara está fazendo o trabalho dele, o policial, sim. Mas, a partir do momento que ele vê que eu moro na rua, ele não quer saber de nada, já começa a agredir, não tem conversa. Eu acho que está faltando um pouco mais de olhar para esse lado, os caras conversar com a pessoa, ter um pouco de sensibilização, para estar vendo que o cara, porque o cara chegou naquela situação, o que está acontecendo ali. Não chegar agredindo, que nem sempre acontece. Só isso que eu queria falar. Deixa eu falar outra coisa aqui, meu nome é Fabiano. Eu acho que também tem um grande problema, que a polícia cria a sua própria lei. A polícia não segue uma lei política ou essa de comando. A polícia, cada um em si, cria a sua própria lei e age como acha que é certo. E mais que isso, acha que a lei não se aplica a eles. Eles estão acima da lei. Isso precisava ser estabelecido para o policial. Ele não está acima da lei. Ele não pode fazer com as pessoas o que ele bem entende. Que é o que acontece e cada um aqui pode dar um relato isso com toda certeza. Como você chama? Fabiano. Fabiano. E isso se reproduz, essa barbárie se reproduz com força todos os dias quando a gente liga a TV e vê os excelentes apresentadores reproduzindo essa lógica, né, nessa mídia datenística, né, de perseguir quem defende os direitos humanos, desses direitos humanos que a gente está falando aqui, de banalizar os direitos humanos, de desqualificar os direitos humanos, de justificar a barbárie. Né? Agora, queria dar uma boa notícia para vocês. Aqui entre nós, tem pessoas que são policiais e que estão fazendo curso, né? Porque querem se qualificar, porque querem entender melhor e lidar melhor com a questão da população que está em situação de rua. Então, acho que isso já é um grande avanço. Quando a gente viu as inscrições, a gente achou bastante interessante isso, porque é isso. A gente não nasce sabendo, né? E para a gente romper com essa lógica, a gente precisa se qualificar, se posicionar e alterar essa correlação de força, né? Que o Fabiano trazia. Oi, boa noite. Cadê o microfone? Ai, ó, já tem microfone ali, ó. Essa semana... Qual é seu nome? Miriam. Miriam da onde? Eu trabalho com a população em situação de rua no centro, na Sé. Muito bom. Essa semana eu estava passando no Café Filosófico algumas questões relacionadas à ditadura. E foi muito comentado sobre os resquícios que provocaram a falta dessa nossa, fugiu a palavra, de você realmente procurar e... gente... os resquícios da ditadura pela falta de providências legais e jurídicas após a ditadura, a impunidade, a permanência dessa impunidade, né? Gerando resquício hoje voltado para essa postura de força militar ou policial civil. Então, às vezes, a gente olha um comportamento como esse, que só pelo fato da pessoa estar em situação de rua ou alcoolizada, não tem nenhuma outra resposta que não seja a violência, não só você é um cidadão, eu vim ver o que está acontecendo, já parte direto para a agressão, já é algo histórico que a gente viu, né, da ditadura, dessa impunidade. Então, é muito, muito além, não é só hoje. Sem dúvida, isso está na história do nosso país e assim, daria um outro curso a gente discutir como a nossa formação social foi extremamente violenta, né? Desde as bandeiras, de escravizar índio, né? O pessoal da história aí pode ajudar o quanto tá no na nossa formação social a violência, né? E por isso todas essas questões elas estão ligadas aos direitos humanos. Então você está trazendo uma questão
que está lá na Secretaria de Direitos Humanos, que é o direito à memória e à verdade, por exemplo. Né? Quem que é aqui da Secretaria de Direitos Humanos? Tinha gente, não tinha? Sumiram. Mas essas pautas de luta estão todas lá. LGBT, população em situação de rua, direito à memória e à verdade, porque são lutas articuladas, que têm a ver com a nossa formação social. Né? Outra questão... Ai, gente, eu tenho escritos. Desculpa. Bom, levantando a questão dela também a respeito da Como você chama? Taline. A respeito da ditadura, dessa questão da impunidade, ter alguma coisa um pouco mais enraizado ainda, que ainda existe. Eu não sei se isso daí pode estar na pauta, mas tem muitas coisas que eu também estou observando, até mesmo na televisão, que não só a força policial que está indo contra a população, os moradores de rua, como a própria população mesmo, entendeu? E isso daí me choca porque, assim, parece que, na visão dessas pessoas, um morador de rua é como se fosse um bicho, entendeu? E isso daí me assusta. Então, assim, eu só queria levantar essa questão, que não é só a força policial, mas também a população está indo contra. Entendeu? Está achando que tem direito de maltratar, de matar. Já recentemente espancaram um morador, não sei se era morador de rua, amarrado, como se fosse... Matou o cara, espancou o rapaz até a morte. Não só isso, mas como eles não... Mas, assim, eles não perguntaram, porque, assim, o X da questão era que o cara, ele assaltou, enfim. Só que não perguntaram para esse cara por quê, entendeu? Vai que o cara, ele estava desempregado, ele não tinha o que comer, ele não tinha um outro recurso. Simplesmente prenderam o cara, espancaram até a morte e ponto, entendeu? Então, é esse ponto mesmo que eu queria levantar. Boa noite, dona Joana. Boa noite, pessoal. Analisa assim, né? Tem policial bom e tem policial ruim, né? Tem policial que respeita aquelas pessoas também, né? Que tá assim na situação de rua. Mas tem outros que não respeitam, entendeu? Que eu já fui humilhado também. Eu já estava na rua há muito tempo, né? Aí... Quando era abordado por policial, mesmo humilde, falando de boa, mas tem algum, não, você não parte de um lixo, seu verme, e discriminando eu, né? Falei, senhor, eu estou na rua, mas não sou assaltante, não ladrão, nem um criminoso. Eu só estou na calçada e pedindo ajuda, e recebendo ajuda, né? Aí eles criticam muito. Tipo assim, mas a culpada de tudo isso também, dos policiais, é a corrupção. A corrupção é muito forte, o dinheiro fala mais forte, entendeu? Tipo, um policial não gostar de você, ele coloca uma droga no teu bolso, e quem vai falar que eu estava com aquela droga? Ele colocou no meu bolso para mandar eu para a cadeia. Já que você está na rua, eu vou mandar você para a cadeia, por mim você vai estar guardado lá, tipo, fico lá, preso lá, quem é que vai responder por mim pela minha inocência, não é verdade? Vai ser minha palavra contra a dele, entendeu? Aí, como que eu já estou na rua, o juiz vai levar que eu estou imaginando um bandido, tipo, tem uma pessoa morta. Aí ele pega uma arma e joga na minha... Ele mata uma pessoa e pega a arma e põe na minha cintura e vai afirmar que foi eu que matei, entendeu? Tem esse ponto de vista também, entendeu, moça? Né? Tipo assim, né? Tem um professor bom, tem um médico bom, tem tudo, né? E tem o ruim, tem tudo isso. Fala mais forte, né? A composição fala mais forte. Eu penso assim. As forças policiais, na verdade, elas expressam o que já está na sociedade, não é? Não é o contrário.
Obrigada, viu, pela Eu que contribuição. agradeço. Oi, eu queria falar assim que não é só a força policial. Há uns anos atrás eu trabalhava como voluntária num grupo, que era o Anjos da Noite, e a gente saía na época de frio e levava cobertores para o pessoal na rua. E por diversas vezes a gente terminava de fazer toda a região ali da 25 de março, de distribuir os cobertores, e passava o caminhão da limpeza jogando água em todo mundo. No frio, eles molhavam todo mundo que estava dormindo na rua. Então não é só a polícia. Sem contar que é o que eles fazem é realmente uma representação da população. Eu trabalhava na abordagem à população de rua, ali na região de Pinheiros, e as ligações que a gente recebia não era para fazer alguma coisa, para levar ele para um centro de acolhida, para ele se alimentar. As ligações dos moradores eram: ele está na minha porta, eu não quero ele aqui, porque eu pago IPTU. Então, eu acho que é só uma representação do que as pessoas já fazem no dia a dia. Acho que infelizmente já foi colocado, né? O policial, o cara que trabalha com caminhão, infelizmente ele legitima algumas ações da sociedade. Sim? Algo que a sociedade vê como uma coisa certa, como uma coisa correta. Ele não entende que não é o sujeito que está na rua, não é o sujeito que não tem a renda, né? Faz parte de uma sociedade, mas é muito mais fácil você culpabilizar os sujeitos. Seja o pop rua, seja a pessoa que recebe Bolsa Família, seja o usuário de qualquer serviço. Você culpabiliza o sujeito e você transfere responsabilidade de uma política pública, de uma política financeira de proteção e de garantia de direito. Então, acho que é um reflexo, né? Legitima o que a sociedade pensa. Eu acho que aí está o grande desafio. A gente ir na contramão e construir esse debate, esse diálogo, essa reflexão. Peraí, não é bem assim. Não é culpabilizando os sujeitos. Eles fazem parte de uma sociedade, de uma estrutura, né? Onde há expressões da questão social, uma sociedade Perfeito. capitalista, onde o trabalhador está inserido numa gama de uma série de relações. Então, acho que é um debate muito rico, né? É muito mais fácil culpabilizar o sujeito por tudo. Ele está assim porque ele é bêbado, porque ele não quer trabalhar, etc. e tal. Ou recebe Bolsa Família porque não quer buscar um emprego. Então, culpabilizar sujeitos sociais, trabalhadores, é sempre mais fácil. Perfeito. Tem um microfone chegando ali. E aí a gente vai para o quarto ponto, tá? Se apresenta. Meu nome é Keila, sou assistente social na Rede Rua. E um exemplo claro disso é a Cracolândia. Todo dia, praticamente quase todo dia, uma vez por semana, acontece isso claramente. A polícia ela invade o fluxo, não só a polícia, mas a GCM, a Tático invade lá. Isso é claro, eles invadem. Por isso que o fluxo muda de lugar. Uma hora está na Elvete, outra hora está na Dino Bueno. Então, eles invadem com cacetete, com porrada, vão lá, batem, não querem saber. E um exemplo também disso é o cercadinho que fizeram na Cracolândia. Cercaram os dependentes químicos. Então, isso é claro, isso acontece direto. Gente, o Alexandre, que é assistente social, que está aqui comigo também, não deixa... trabalhou comigo lá na Cracolândia. Então, Quem é o isso Alexandre? Oi, Alexandre. Ele pode confirmar isso também. Isso acontece direto. A polícia invade o fluxo, vai com cacetete, com porrada, e não quer saber, e cerca, faz um cercadinho para colocar os dependentes químicos lá dentro. Então, isso é frequente, só não sai na mídia. Mas toda semana vão lá e não querem saber. E mesmo que saísse, vocês acham que essa ação seria repudiada ou legitimada? É legitimada. Não é? Essas ações, elas expressam, na maioria das vezes, e são apoiadas por parte da população, né? Elas expressam o pensamento conservador, né? Que não há espaço para diferentes orientações sexuais, que não há espaço para diferentes formas de religião, que não há espaço para diferentes formas de viver, né? A mídia não deixa a gente discutir.
Ela que sabe das coisas, ela que impõe a verdade. Tudo que aparece na mídia, assim, me desculpe se as pessoas não podem se basear, se instruir pela mídia, porque senão o país está nisso porque as pessoas estão se instruindo pelo que a Globo transmite, pelo que a SBT, todas elas, porque a mídia tem um dono, né? A mídia não é da sociedade, isso está claro para mim. Então, quer dizer, a gente precisa, quer assistir o jornal, assista e discuta, debata e tenha pontos de vista diferentes. O que a maioria da população faz, isso é claro, vem historicamente de problema de educação, tal, é que a gente assiste e reproduz aquilo. Falou no Jornal Nacional. Aquela menina falou lá daquele cara que foi amarrado no poste, eu vi no Facebook, assim, os comentários embaixo são mais aterrorizantes do que a própria imagem. Assim, as pessoas, parabéns, era isso mesmo que tem que fazer. Assim, os comentários é terrível. Então, eu acho que assim, a gente tem que parar e perceber que a mídia é um instrumento privado, é um instrumento do capital privado. Então, se a gente começar a perceber isso e assim, assistiu, mas vai discutir em outro fórum, em outro parâmetro, senão a gente está ferrado. E hoje, acho que está claro para nós que ali está colocado uma defesa de interesses, né? Mas uma defesa de interesses que se expressa de forma conservadora e moralista, né? Eu sou Fabiano, sou arte educador. E a gente tem falado sobre essa questão. Também está no povo, né? O povo tem esse pensamento. E não é um pensamento burguês apenas. A gente percebe esse tipo de pensamento de culpabilizar o sujeito, de tirar aqui da minha porta, também na população que a gente espera que não pense assim, mas pensa. Exato, tem tudo a ver com isso, com essa mídia, com essa lavagem, com a falta de educação, tudo. Mas, enfim, é só para pontuar nesse sentido também. Esse pensamento não é apenas burguês, ele está muito próximo da gente. Eu sei que você quer ir para outro ponto, vou falar só rapidinho a respeito do que ele disse. Você falou que não é um pensamento burguês ou só burguês. Ele é um pensamento burguês reproduzido por quem não tem propriedade privada, né, dos meios de produção, né, por quem não é burguês, porque é a ideologia dominante, né, é a ideologia burguesa. Então, exato. A gente vive sob esse sonho de chegar a ser burguês, né, enfim. E aí, então, assim, ele é um pensamento burguês, mas reproduzido por quem não se beneficia dele, por quem é oprimido por ele, né, e que não, exato. Vamos lá, vamos ter que fazer um curso sobre Marx aqui, hein? Consciência de classe, reprodução. Já está surgindo um outro curso aqui para a Câmara. Está gravado, né? Vamos ver se depois dessas gravações vamos chamar. Vamos para o quarto ponto, gente. Muito bom, acho que as contribuições foram todas super importantes e a ideia é essa mesmo, a gente ir construindo juntos. Vamos pegando os atalhos aí, qualquer coisa a gente retoma na próxima. O quarto ponto, ligado aos direitos humanos, é a oferta de assistência jurídica e disponibilização de mecanismos de acesso a direitos, incluindo os documentos básicos, né? Essa questão, e aí os meninos que estão aí hoje podem contribuir muito nessa discussão, a dificuldade de conseguir essa documentação sem ser submetido a situações vexatórias. Então, para isso, a gente precisa de quem está em situação de rua, precisa de apoio para resolver os seus problemas com a justiça, né? Que às vezes são simples, né? E que por não ter meios, né, de ter essas necessidades atendidas, não consegue resolver esse problema com a justiça, não resolve a questão de documentação. Então, não é? Isso é super comum. E isso impede, tá bom? Isso impede a conquista o acesso a diversas políticas de proteção, pela ausência de documentação. Então, o que a gente tem que resolver? As questões com a justiça, não é?
contribuir para que essas questões com a justiça sejam resolvidas. Tem medo por quê? À toa, gente. O que acontece? Não, às vezes não devem mais nada. Às vezes é um papel que não tramitou, né? Quem está aqui, quem tá aqui trabalha diretamente nos serviços pode dizer isso. Às vezes é um papel que não tramitou, né? Não tem nenhuma, né? Como se diz, já quitou as suas questões, né? Mas o papel não tramitou. E o cara vai no poupa-tempo tirar um documento, sai preso. Ou vocês nunca viram? Toda vez que eu vou no poupa-tempo, eu fico só observando. Né? É isso. Né? Então, por isso, e aí a gente vai discutir isso de forma mais profunda, quando a gente discutir os serviços, a importância da discussão, da articulação com a justiça e as questões jurídicas em relação à população em situação de rua. Isso tem que estar presente nos serviços. Né? Porque é isso, você tenta ajudar, encaminha para o poupa-tempo, o cara vai preso. Né? E, às vezes, ele nem sabe que o papel não tramitou. Né? E, para discutir essas questões, ele precisa ter espaço no serviço, ele precisa se sentir acolhido no serviço, para expor essas questões. Perfeito. Né? Então, aí cabe a nós não tutelarmos as pessoas que a gente atende. Isso não tem a ver só com a política com a pessoa em situação de rua, mas qualquer espaço socioocupacional que a gente tiver. Quem é o protagonista, quem é o sujeito que tem que protagonizar a sua própria história, é o usuário, é quem está sendo atendido. Não somos nós. Né? A tutela, às vezes, na nossa conduta profissional, a gente fala por, né? A gente que sabe responder, a gente, né? Impede o protagonismo desse sujeito. A gente mesmo já se coloca na frente e vai respondendo por ele. Né? Eu, na área de atendimento ao público, né, na Guarda Municipal, e no 153. E uma moça ligou para pedir ajuda para mim, em seguida a GCM também pediu para mim ligar para o SAMU para atender um senhor que desmaiou numa escada. Em seguida, o próprio médico do SAMU perguntou para mim: esse senhor, ele bebe? Eu falei: eu não sei, senhor, porque eu estou afastada do senhor, eu estou no setor longe dele. Se ele tiver característica de pessoas que bebem, eu não posso sair daqui para tirar um dos nossos carros para ir atender ele. Eu falei: mas esse senhor está esfalecido, segundo o GCM. Ele falou: olha, infelizmente a gente vai atender outros casos, depois a gente atende esse. Eu fiquei horrorizada com o próprio SAMU. A gente vai chegar nesse ponto da questão do SAMU. Isso é super comum, está colocado aqui. Né? Aproveita, ó, distribui o microfone para alguém fazer aí, alguém para ler. Trabalho e emprego. Inclusão da população em situação de rua como público-alvo prioritário na intermediação de emprego, na qualificação profissional e no estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e com o setor público, para a criação de novos postos de trabalho. Promoção de capacitação, qualificação e requalificação profissional da população em situação de rua. Incentivo às formas cooperadas de trabalho no âmbito de grupos populacionais em situação de rua. 4. Ampliação da discussão sobre níveis de renda para a população em situação de rua. 5. Incentivo a ações que visem a inclusão produtiva e reserva de cotas de trabalho para a população em situação de rua.
O sexto, promoção de oficinas sobre economia solidária, centradas no fomento e na capacitação, a partir de recortes regionais, com apoio do Ministério do Trabalho e Emprego. 7, ampliação das cartas de crédito e do crédito solidário para a população em situação de rua. 8, garantia de acesso por parte da população em situação de rua a seus direitos trabalhistas e à aposentadoria. Obrigada. Por que que a gente tem que intermediar essa relação com o privado e com o setor público para garantir a empregabilidade dessa população? Para tirá-los da rua. Mas por que que ninguém precisa intermediar a minha relação? Ué, se eu preciso de trabalho, eu vou lá e mando meu currículo. Boa noite, eu sou o Denis, morador de rua também. Consegui um emprego, graças a Deus, mas nas últimas 4 entrevistas, além de todas as documentações que você precisa mostrar um comprovante de endereço. Quando você fala que você mora no abrigo, mesmo ali, você sabe, eles disfarçam e você é dispensado, você nem passa pela seleção. Então, isso eu consegui, mas a maioria acho que já desistiu de procurar um emprego, porque você está ali na cara da pessoa, do empregador, que você é mal visto por ser morador de rua. É chato. Exatamente por isso. Porque as políticas públicas têm que intermediar essa relação. Aí você tem que acabar mentindo, né? Inventando um endereço. Foi o que eu fiz e consegui. Agora você só precisa ir lá e pactuar com o morador que se chegar alguma carta para você que você é o Denis, né? Vai lá e se apresenta, né? Olha, gente, que coisa, né? E o endereço do Centro Pop deveria ser o endereço de referência. Mas na prática as coisas não acontecem. Olha lá. E aí acaba sendo um círculo vicioso, porque a pessoa vai procurar um emprego, ela precisa comprovar o endereço, ela não consegue o emprego por essa discriminação, por estar lá centro de acolhida, ou às vezes ela nem tem. Ela nem está no centro de acolhida, mas ela está procurando emprego. E o emprego, ele reforça essa autoestima e dá essa autonomia. Porque a gente está falando de um lugar, de uma sociedade que é capitalista. Então, você só é alguém quando você tem um emprego. Então, você não consegue por uma série de questões e aí vai. E aí ele desiste realmente de procurar. E essa autonomia acaba não aparecendo. Eu acho que você traz 2 aspectos fundamentais. O primeiro é que, às vezes, essa pessoa que está em situação de rua não está no centro de acolhida e usa o endereço só para mostrar uma referência. E tá corretíssima, é isso mesmo. Né? A outra questão é o quanto essa relação com o trabalho, que a professora Damares deve estar trabalhando com vocês, né? Essa questão da inserção pelo trabalho e da categoria trabalho, o impacto disso na vida. Você só é alguém se você está trabalhando ou se você está procurando trabalho, né? Quem que quer? Eu vi. Oi, meu nome é Rosana, eu trabalho com os moradores de rua já faz 9 anos, né? Entregando marmitex, né? Sou de um centro espírita, uma casa religiosa. E aconteceu 2 fatos muito assim, tristes até, né? Um, que esse caso de procurar um emprego, e a pessoa assim, a gente vai construir, ele me disse assim, sabe? A gente vai construindo um castelo, porque a gente vai passando
nas entrevistas, a gente vai passando, vai conseguindo tudo. Quando chega na última entrevista que você fala, sou morador de rua ou estou no albergue, aí a pessoa, aí desaba o castelo. E ele começou a chorar, porque ele falou assim, eu já fiz vários castelos, que como se fossem castelos de areia. Foi o que eu escutei. Dei, sim, o meu endereço para uma pessoa. Infelizmente, ele não passou na entrevista, né? Mas ele tinha um endereço que ele poderia até ter conseguido. E outra coisa que eu achei muito assim, triste é que os albergues eles dão de 3 a 4 dias para as pessoas conseguirem um emprego. Principalmente, pelo menos o que de Osasco, né, que é onde eu moro. E tem um rapaz que a gente ajuda e ele está fazendo um processo seletivo na Santa Casa. Ele só conseguiu porque ele tem um amigo que tem um endereço fixo e deu o endereço do amigo. Só que o albergue falou assim, se você não for registrado nesses 3 dias, 4 dias, você vai ter que sair do albergue. Isso eu acho um absurdo, porque, gente, se a pessoa está batalhando, se a pessoa está procurando um emprego, se a pessoa está a fim de mudança, por que não pode deixar a pessoa mais tempo lá? Essa prática, ela vai na contramão da política de assistência, que é onde estão referenciados o acolhimento institucional, que são os albergues e abrigos, como vocês quiserem chamar, e isso precisa ser denunciado. Ah, sim, né? A gente, com certeza. As práticas as práticas violadoras de direitos, gente, precisam ser denunciadas. Essa é uma prática violadora de direito, né? Se quem não está na rua não consegue arranjar um trabalho em 3 dias, quiçá quem está na rua, né? Caminhando nessa discussão do trabalho, está ali colocado a capacitação, qualificação e requalificação profissional. Claro que tem uma demanda dentro da população em situação de rua que carece de requalificação, mas na rua nós temos gente muito qualificada, né? Dependendo da forma que a gente conduz essa discussão, a gente está conduzindo de forma fragmentada, parcial, preconceituosa, não reconhecendo a qualificação das pessoas que estão na rua. Elas não brotaram na rua, né? Elas têm uma história, uma trajetória. Claro! Claro! Uhum. Então, mas tem uma história, não tem? E tem um ofício, tem uma profissão, todo mundo é bom em alguma coisa, né? Tem uma habilidade, né? A exigência da qualificação é só para excluir. Na verdade, assim, o trabalho em si nem vai exigir aquela qualificação. Exato. Exige uma qualificação, porque a gente tem um exército de reserva, então eu vou exigir mais. Perfeito. Hoje estou exigindo nível superior para carregar lixo. É por quê? Porque, sabe, é um lixo acadêmico. Na verdade, a gente não tem a necessidade daquela qualificação. Faz a exigência que é para excluir. Perfeito. E aí, nesse tópico, desse documento norteador, eles vão falar das formas cooperadas de trabalho. Outro ponto que eu acho importantíssimo que está colocado aqui são os níveis de renda, né? Epa, vamos parar com essa história de que para quem está em situação de rua qualquer coisa serve. Existem parâmetros de dignidade, né? Nenhum trabalho é remunerado justamente, certo? A gente precisa partir desse princípio porque a gente não detém os meios de produção, né? Voltando lá à nossa prosa. Mas alguns parâmetros precisam ser estabelecidos. Não é qualquer coisa serve. Qualquer situação indigna de trabalho, vexatória de trabalho, não é? Então, a gente tem que falar de trabalho digno. Aqui, nesse ponto, se fala também de cartas de crédito e de crédito solidário. Né? Porque é muito difícil quem está na rua conseguir crédito.
para refazer a própria vida. Não consegue, né? Então, esse ponto precisa estar colocado para nós como um norte, né? E, por último, uma questão super importante, que são os direitos trabalhistas, gente. Né? Tem uma discussão muito interessante que foi feita eu dou aula na FMU, na pós-graduação, e uma das minhas alunas fez um artigo sobre inclusão produtiva e pessoa com deficiência, né? E ela escreveu um pouco do quanto ela é pressionada pela instituição a conseguir qualquer trabalho para a pessoa com deficiência. Qualquer coisa serve, né? O importante é estar trabalhando. Nessa mesma linha, a gente pode fazer a discussão de quem está em situação de rua, né? Então, não precisa ter direito trabalhista, não precisa ter uma jornada digna, não precisa ter um salário compatível, qualquer coisa serve, né? Então, a gente precisa olhar para essa questão dos direitos trabalhistas e da aposentadoria, né? Pode passar. Um outro ponto que está colocado nesse documento é o desenvolvimento urbano e a habitação. E aí, quem é o próximo voluntário a fazer a leitura? Cadê o microfone? Ó. Não quer passar para frente. Não, eu leio, tudo bem. Desenvolvimento urbano, habitação. 1. Criação de alternativas de moradia para a população em situação de rua nos projetos habitacionais financiados pelo governo federal. 2. Desenvolvimento e implementação de uma política de locação social articulada a outros ministérios e a governos municipais e estaduais, contemplando a possibilidade de estabelecimento de bolsas aluguel e ou alternativas de moradia compartilhadas, com período máximo de recebimento do benefício. 3. Desenvolvimento de projetos de reforma de imóveis públicos para uso habitacional e enquadramento da população em situação de rua nos programas de habitação de interesse social existentes, com ênfase nas áreas centrais urbanas. 4. Disponibilização de imóveis vazios nos centros urbanos por meio de articulação entre as esferas de governo para a viabilização de projetos de moradia para a população de rua. 5. Incorporação de projetos de geração de emprego e renda, associativismo e capacitação profissional em processos de planejamento das áreas centrais. 6. Mobilização e articulação dos atores no que tange à habitação e trabalho social, especificamente voltados para a população em situação de rua. 7. Inclusão de critérios de priorização de projetos que levem em consideração a população em situação de rua nos programas habitacionais financiados pelo governo federal, notadamente o FNHIS, Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, e o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 8. Garantia de integração entre habitação e meios de sobrevivência, tais como proximidade dos locais de trabalho, facilidade de transporte, infraestrutura e etc. 9. Promoção de diálogo entre o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal para a revisão e reformulação das modalidades previstas em programas de habitação de interesse social. Essa é uma discussão, gente, que está tendo grande destaque aqui no Comitê de São Paulo. Alguém aqui participa do Comitê de São Paulo? A gente vai falar um pouquinho mais ao final que existe um grupo de trabalho de habitação que luta exatamente por essas questões, né? Os programas habitacionais, eles são por empreitada, né? Eles são na lógica, então você urbaniza uma área, são voltados, e aí você não consegue incluir. Então, a luta é incluir esse segmento da população, mas não só, né? A gente, quando discute habitação, precisa discutir os imóveis vazios no centro, né? Olha lá, a companheira ela ali, olha lá, não é? Que faz essa discussão dos imóveis vazios no centro. A discussão da população em situação de rua, ela necessariamente passa pelo desenvolvimento urbano e pela habitação. Acho que outra questão, outro aspecto que vale a gente
ressaltar aqui é como que a gente do uso dos imóveis de interesse social, né? Então está ali colocado o FINIS, que é o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Quais são os critérios? E o FGTS. E aí chegamos na assistência social. Em relação à assistência social, e aí no segundo módulo, gente, a gente vai aprofundar a questão dos serviços, né? A gente está trazendo, nesse primeiro módulo, uma base conceitual, passando um pouco por todos os temas que aportam essa discussão, e no segundo módulo, que começa em agosto, a gente vai trazer a questão dos serviços. Quem que vai poder fazer o segundo módulo aqui? Por que no mesmo dia? Chama os alunos, conversa com a professora, faz uma articulação. Quem que não vai conseguir vir? É o pessoal que está estudando, é isso? Vocês já sabem que disciplina vocês vão ter? Não? Vamos tentar fazer um bem bolado com as faculdades, traz a classe inteira. O pessoal sentar no chão aqui, a gente pega o pleno. Porque eu acho que aí a gente vai aprofundar a discussão dos serviços. Posso, de próprio punho, trago meu carimbo do CRES. Não é? Não, vamos pensar nisso, gente. Eu acho que tem super que valer. Se essa não valer, o que vai valer, né? Estamos discutindo as expressões da questão social, né? Então, a gente vai aprofundar essa discussão do que cabe à assistência social no segundo módulo, fazendo a discussão dos serviços, o que tem que ofertar a cada serviço, como que a gente entende esses serviços, qual que é a história dos serviços, mas o que está previsto nesse documento norteador é o quê? A estruturação da rede de acolhida, de acordo com a heterogeneidade que a gente já discutiu na aula passada, né? Respeitar as diferenças, não pode ser um serviço igual para todo mundo, né? A mesma oferta de serviço igual para todo mundo. Reordenar todas essas práticas que estão colocadas aí nos serviços, que são segregadoras, massificadoras, preconceituosas, né? Especialmente no acolhimento institucional. Produzir, sistematizar indicadores e índices dos territórios, né, de vulnerabilidade em relação à população em situação de rua. Incluir as pessoas em situação de rua no CadÚnico, o cadastro para ter acesso aos programas do governo federal e às políticas públicas. Assegurar a inclusão de crianças e adolescentes em situação de trabalho na rua, no PET, né, no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Mas aí eu queria fazer um destaque, assegurar a inclusão no PET, não de forma preconceituosa, como vem sendo feita, culpabilizando a família. Então, é assim, olha, se você é um direito da criança não estar na rua, você está violando o direito dos seus filhos. Sai da rua e vai para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Né? O processo tem que ser refletido, pensado, planejado com essas famílias, né? A forma que está sendo feita a discussão do PET, às vezes, me parece muito rasa. A gente precisa aprofundar essa discussão. Mas aí fica para um outro curso. Outra questão que está colocado aí é conferir incentivos especiais para a frequência escolar das pessoas inseridas nos equipamentos da assistência em parceria com o Ministério da Educação. Essa também é uma discussão que a gente vai fazer mais para frente, que é atrelar as questões da assistência, educação e saúde, né? Não, tem que fazer os destaques, senão não dá isso. Vamos deixar para os serviços. Por último, aí, a promoção de novas oportunidades de trabalho e inclusão produtiva em articulação com as políticas públicas de geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
O outro ponto que está colocado aqui é a educação. Cadê um voluntário que vai ler o ponto da educação? Gente, vamos só acabar essas questões setoriais, aí a gente para um pouquinho, tá? Para não... Educação. Promoção da inclusão das questões da igualdade social, gênero, raça e etnia nos currículos, reconhecendo e buscando formas de alterar as práticas educativas, a produção de conhecimentos, a educação formal, a cultura e a comunicação discriminatórias, especialmente com relação à população em situação de rua. Constituição de grupos de estudo que discutam maneiras da educação ser feita em meio aberto, sem necessidade de deslocamento até as escolas. Oferta regular de educação de jovens e adultos, especialmente no que se refere à alfabetização, com facilitação de ingresso em sala de aula em qualquer época do ano. Oferta de incentivos à assiduidade escolar para a população em situação de rua, tais como uniformes e materiais escolares gratuitos, facilitação do transporte de ida e volta da escola, fornecimento de alimentação, etc. Inclusão da população em situação de rua nos programas de apoio ao desenvolvimento de atividades educacionais, culturais e de lazer em escola aberta, especialmente nos finais de semana. Inclusão do tema população em situação de rua, suas causas e consequências, como parte dos debates sobre essa realidade nacional nas redes de ensino de todo o país. Adequação dos processos de matrícula e permanência nas escolas às realidades das pessoas em situação de rua, com a flexibilização da exigência de documentos pessoais e de comprovantes de residência. Promoção de políticas de inclusão digital para pessoas em situação de rua. E aí, gente, parece uma pauta próxima da educação? Precisamos avançar bastante, né? E aí, assim, eu não posso passar por aí sem fazer um destaque imenso sobre a exclusão da categoria gênero, né? Na discussão da educação. Vocês estão sabendo disso? Negar a desigualdade de gênero é negar questões que são fundantes, né? Assim como negar as questões da desigualdade, as questões de raça, de etnia, que tem que entrar na pauta de educação. Então, eu acho que estão aí colocadas questões importantes que a gente precisa avançar do ponto de vista setorial da educação. E traz aí nessas propostas a questão da flexibilidade, né? Da inclusão em qualquer época do ano, né? Porque às vezes é tanta dificuldade que impede essa garantia de acesso, né? Outro ponto que eu acho que vale o destaque é a inclusão do tema de população em situação de rua na formação, né? Assim como vários temas precisam ser revistos na nossa formação desde o descobrimento do Brasil, né? Mas discutir população em situação de rua, suas causas e consequências, passa por discutir as expressões da questão social, né? Num referencial mais crítico, de forma mais de uma forma que não culpabilize o sujeito por estar em situação de rua, né? E aí tem tanta coisa, né, gente, que precisa ser revista, Dia das Mães, Dia dos Pais. Dia da Bandeira, tem vários dias, né, na escola que são comemorados. Eu lembro que só um parênteses, meu filho está numa escola, meu filho tem 2 anos e meio, e aí chegou lá com a agenda, a escola toda enfeitada com as bandeirinhas do Dia da Bandeira, né? E aí pertinho do Dia da Bandeira é o Dia da Consciência Negra, né? Engraçado, no Dia da Consciência Negra não aconteceu nada. Bom, tive que ir na escola, né? A gente já se conhece um pouco, né? É isso, é rever quais são as pautas que tem que estar na educação e como que a gente aborda as questões, né?
E aí, inclusão digital, né? Eu acho que um dos meios, acho que não só a educação, mas os próprios serviços, isso não está colocado como diretriz, mas eu acho que hoje todos os serviços precisam manejar a inclusão digital, né? Se a gente está falando de fortalecimento de vínculos, né, de convívio familiar e comunitário, não é? A internet hoje é um grande meio de acesso, né? Até se você não quer ter contato, mas você pode querer ver o que está acontecendo com a sua família. É um direito seu. E para isso você precisa ter internet. Você pode não querer, não estar preparado, não estar afim, as questões pessoais que forem. Mas você quer dar aquela fuçada no Fuçabook, o que está acontecendo, né? Com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas que você não tem mais contato, com as pessoas que você conheceu na vida, né? Não é? Não é, meninos? Né? Com os ex-amores, né? Porque o Fuçabook, ele tem essa função, né? Acompanhar lá a vida, né? Para o que quiser, gente. Liberdade, para o que quiser, né? Mas a possibilitar esse acesso aos meios digital tem que ser, sim, uma função dos serviços, né? Porque as dificuldades que quem está em situação de rua encontra para ter esse acesso digital são imensas, não são? Né? E elas têm um grande potencial. Vocês não acham que hoje a gente precisa, né? Trabalhar com a realidade que está colocada hoje, né? Sim, além da voz, eu digo da possibilidade de aproximação, de contato, de refazer os vínculos que a gente vai discutir no próximo módulo com quem quer que queira, né? Não por obrigatoriedade, mas por afinidade, né? Às vezes não quero refazer o vínculo com a minha mãe, mas eu quero refazer o vínculo com o vizinho que tinha lá naquela época e que eu tenho saudades e que eu não tenho mais como ter contato, mas ele está lá no Facebook. Né? Então, pode ser, sim, um instrumento de trabalho a favor da garantia de direitos. Embora eu não tenha Facebook, tá, gente? Não tenho. Mas eu vou ter até o final do curso. Todos os cursos eu falo isso. Gente, como vocês querem fazer? São 15 para as 9, vamos dar uma paradinha. Vamos? Então, vamos dar uma paradinha, mas vamos combinar aqui 10 minutinhos? Para não comprometer o conteúdo? Que para eu garantir a participação, a gente construir esse processo juntos, o intervalo precisa ser curtinho.